Nesta manhã, o presidente Jair Bolsonaro recebeu repórteres que cobrem a presidência para uma entrevista de cerca de 2 horas. O convite foi feito ontem para que ele fizesse um balanço do primeiro ano de governo. Bolsonaro elogiou o trabalho de alguns de seus principais ministros, como Paulo Guedes, da Economia, Tarcísio Freire, da Infraestrutura, Tereza Cristina, da Agricultura, Marcelo Álvaro Antônio, do Turismo, Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública e Gustavo Canuto, do Desenvolvimento Regional. Perguntado sobre a maior felicidade do seu governo até aqui, citou o não aparecimento de casos de corrupção na gestão federal. A felicidade é não ter aparecido nada sobre corrupção. Pode acontecer, a gente não sabe, mas não apareceu nada. Tem uma certa vigilância nossa, quase uma obsessão. O presidente reconheceu que há pressão de aliados por cargos e que alguns são atendidos. Não é porque o político indicou que é mau caráter, tem cara bom indicado por político. Mesmo assim, avaliou que teve liberdade na composição da equipe. Bolsonaro disse: "Muito bom foi eu ter a liberdade e segurar as pressões para indicar quem está do meu lado." Sobre as perspectivas para o próximo ano, Bolsonaro disse que o foco são avanços na economia e o estímulo ao empreendedorismo. O carro-chefe é a economia. O que mais queremos é facilitar a vida de quem quer empreender. Tem que lançar o plano Minha Primeira Empresa para tirar isso do discurso da oposição. Você quer criar uma empresa? Vai criar. O salário está baixo, você paga 5 mil, 10 mil, 30 mil para quem for trabalhar na tua empresa. Essa que é a ideia. Bolsonaro anunciou que o limite a partir do qual o contribuinte deve declarar no imposto de renda à pessoa física será elevado. A decisão, segundo ele, está na reta final. O teto passaria dos atuais R$ 2.349,98 para R$ 3.000. Com isso, quem ganha até esse valor por mês, em média, estaria dispensado de declarar ao fisco. Bolsonaro disse: "Está na reta final para ver se a gente passa o limite do imposto de renda para R$ 3.000. O Tostes, na Receita, que faz as projeções. Quem paga imposto de renda nessa faixa, quando chega em março e abril do ano que vem, ele tem nota fiscal, ele recupera tudo de volta. Se a gente pode evitar essa mão de obra enorme para a Receita, para o cara que às vezes tem que procurar um vizinho, um filho, tem dor de cabeça para fazer essa declaração do imposto de renda, passa o limite para 3.000. Para mim, o ideal seria 5.000, mas aí o impacto é muito grande. Mas se está em 2.000 e passa para 3.000, já começa a sinalizar realmente uma desburocratização. A expectativa do presidente é que a mudança já esteja valendo para a próxima declaração do imposto de renda, em 2020. Tem que ser agora esse ano, para valer o ano que vem, disse. O presidente Jair Bolsonaro reconhece que são praticamente nulas as chances de conseguir homologar o seu novo partido, o Aliança pelo Brasil, a tempo de disputar as eleições municipais do ano que vem. É muito difícil, não vou me iludir. A chance é 1%, disse nesse sábado. Segundo Bolsonaro, não há uma obsessão para formar a legenda e as eleições municipais de 2020 não têm muita influência nas de 2022. Bolsonaro disse: "Não tenho obsessão para formar o partido. Acho que Deus até me ajuda. Você sabe que as eleições municipais não influenciam na próxima. Para a legenda Aliança pelo Brasil ser homologada e poder disputar as eleições, ainda será necessária a coleta e a conferência de cerca de 500.000 assinaturas em pelo menos 9 estados. As rubricas precisam ser validadas uma a uma pelo Tribunal Superior Eleitoral. O prazo para que o partido seja registrado a tempo de disputar as eleições municipais de 2020 termina em março." O presidente também comentou seu posicionamento favorável às candidaturas avulsas, que devem ser votadas ainda no primeiro semestre de 2020. De acordo com Bolsonaro, as candidaturas avulsas podem beneficiar candidatos que não possuem vínculo ideológico com os partidos e que almejam ocupar cargos eletivos sem se comprometer com grandes organizações políticas. "Se eu pudesse interferir, votaria favorável sobre o assunto", disse. É assim nos Estados Unidos. Não sei quantos partidos temos, talvez uns 30, mas vamos supor, 1 ou 2 partidos com grande poder econômico e influência orientam os outros, não indica ninguém. Os outros partidos não teriam escolha. A opção estaria servida na mesa.
Essa forma piora substancialmente o que temos hoje. Só nós, um grupo seleto, seríamos candidatos, os outros não seriam, argumentou. Bolsonaro citou ainda as dificuldades que teve na busca por uma legenda após a definição de que concorreria à presidência. Veja a dificuldade que tive para me candidatar. No final, o partido espera alguma vantagem para si. Os grandes acertos político-partidários vêm do fundo partidário e do tempo de televisão. Foi demonstrado que dá para fazer política sem o fundo partidário, disse. O presidente ainda disse que não descarta a possibilidade de se lançar numa eventual candidatura avulsa no futuro, diante da dificuldade de formação do próprio partido. Se não passar, para mim tanto faz. Agora temos que discutir como seria a candidatura de deputados e senadores, porque se forem avulsas também, para mim seria ótimo. Se eu saísse como candidato sem partido, seria excepcional. Eu tentei fazer isso nas eleições de 2018 e não consegui. Procurei diversas lideranças, mas não deu liga. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o Brasil conta com 33 partidos políticos homologados. Bolsonaro disse também que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se comprometeu a pautar a votação do projeto de lei do voto impresso. Maia é a favor do voto impresso ou de uma forma que te permita auditar, você saber que o voto que você deu foi para aquela pessoa. Talvez, num primeiro momento, que seja 10% das urnas com o voto impresso no ano que vem. O que a gente vai querer é que, acabou a votação, você possa entrar na internet e consultar a tua sessão eleitoral. E você, ao consultar sua sessão eleitoral na internet, talvez você tenha tirado uma fotografia da tripa, da página, você compara. As informações são da Agência Brasil. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que o governo dos Estados Unidos não vai mais sobretaxar as exportações brasileiras de aço e alumínio. De acordo com Bolsonaro, o compromisso foi assumido pelo presidente norte-americano durante uma ligação telefônica. Pelo Twitter, Donald Trump escreveu agora à noite que teve uma ótima conversa com o presidente Jair Bolsonaro. Segundo Trump, os dois discutiram sobre vários assuntos, inclusive o comércio bilateral. Ele termina dizendo que as relações entre Estados Unidos e Brasil nunca estiveram tão fortes. Na China, mais um satélite brasileiro foi lançado em parceria com o governo chinês. O novo equipamento vai reforçar o monitoramento de biomas brasileiros e combater o desmatamento na Amazônia, por exemplo. O satélite sino-brasileiro decolou na madrugada desta sexta-feira da base espacial de Taiwan, na China. Já passava da meia-noite aqui no Brasil, 11 da manhã, hora local, quando o equipamento entrou em órbita e iniciou a abertura do painel solar. O ministro da Ciência e Tecnologia, o astronauta Marcos Pontes, foi a Taiwan para assistir o lançamento de perto e comemorou junto com outras autoridades quando foi confirmado o sucesso da operação. Aqui no Brasil, os cientistas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais acompanharam todo o processo por transmissão via conexão telefônica. Foi no INPE, em São José dos Campos, que o novo modelo foi construído e passou por meses de testes. Na China, o equipamento foi montado e conectado ao foguete chinês, que o lançou ao espaço. Este é o 6º satélite feito em parceria com a China. O primeiro foi lançado em 1999. O Cyber é utilizado no monitoramento de biomas, de desmatamentos e de desastres naturais. E desta vez, o equipamento levou a bordo 2 câmeras para garantir uma melhor captação e reduzir o tempo de envio das imagens. Na cerimônia de lançamento, foi lida uma carta do presidente Xi Jinping ao presidente Jair Bolsonaro, onde ele lembra que a parceria Brasil-China começou há 31 anos. O líder chinês desejou a continuidade de programas bilaterais que venham a beneficiar as populações dos dois países. E o ministro Marcos Pontes leu a mensagem do presidente brasileiro aos chineses. Ao reafirmar a disposição do Brasil de seguir fortalecendo a colaboração com a China em diversas áreas de interesse mútuo, peço que aceite, senhor presidente, os votos de minha mais alta estima e consideração. Recebi com satisfação a notícia do lançamento do Sibers 4A, mais um resultado positivo da bem-sucedida cooperação espacial entre o Brasil e a China.
Sua entrada em operação será de grande utilidade para as atividades de monitoramento de nossos recursos naturais. Trazer a ciência para perto da população, esse é o objetivo do programa Ciência Pop. Hoje foi a vez dos brasilienses conhecerem a iniciativa. Dos laboratórios para as ruas, e os cientistas não usam jaleco. São esses pequenos aqui. Para popularizar o conhecimento científico, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações trouxe para a rodoviária interestadual de Brasília o programa Pop Ciência. Essa população que está passando por aqui, ela é usuária, ela está com essa tecnologia no seu dia a dia, só que por vezes ela não conhece. Eu gostei por causa que a gente parece que a gente está dentro, lá perto do parque. Servidores do Ministério distribuíram livros infantis e infantos juvenis e jogos interativos. Tudo para mostrar que, além de consumidores de ciência, somos os únicos que podemos transformá-la em tecnologias. No momento em que eu aproximo e eu saio do laboratório, eu quero dizer que eu, como você, como a criança que está aqui passando de 6, 7 ou a família, ela tem direito porque ela faz parte desse processo social e científico da humanidade. A criação de empregos formais no Brasil atingiu o maior nível desde 2010, no mês de novembro. Foram criados quase 100 mil novos postos de trabalho com carteira assinada. É o 8º mês consecutivo de saldo positivo. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, que foi divulgado hoje. Menos de um mês após ficar desempregada, Paula conseguiu uma vaga nesta loja de sapatos. A experiência como vendedora foi decisiva. Deu certo, entreguei um currículo, aí fui chamada para entrevista e logo no mesmo dia obtive a resposta, né? E estou aqui agora. Além da Paula, quase 1.300.000 pessoas conseguiram um emprego com carteira assinada em novembro. Descontado o número de demissões no período, o saldo do mês ficou positivo. Foram 99.232 novas vagas formais, a maior parte oferecida pelo comércio. Pelo 8º mês seguido, o país teve mais contratações do que demissões. 4 das 5 regiões e 21 das 27 unidades da federação registraram saldo positivo, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. No acumulado do ano, já são quase 950 mil novas vagas de trabalho com carteira assinada. Edna não conseguiu um emprego novo em novembro, mas recebeu uma promoção no trabalho. Passou de vendedora a gerente na nova loja da rede. Agora cuida de uma equipe formada por 5 pessoas, todas contratadas em novembro. A loja vai crescer muito, muito mesmo. É uma experiência nova. Começaram hoje os saques do valor complementar do FGTS. Mais de 10 milhões de pessoas podem retirar o dinheiro. Com a medida, o governo espera que 2 bilhões e 600 milhões de reais sejam injetados na economia. O William decidiu não cair nas armadilhas de fim de ano. No lugar de compras, poupança. Futuramente, quem sabe, a gente faz alguma coisa, se tem alguma urgência para fazer, mas eu não pretendo gastar ainda não. Já a Cíntia, que nem sabia que tinha direito ao benefício, vai usar o dinheiro para comprar material escolar para a filha. Eu dei uma olhada no site, falei, opa, deixa eu aproveitar então e aproveitar essa grana que no começo do ano tem muitas dívidas, então a gente aproveita um pouquinho. Quem nasceu em novembro e dezembro e só teve o dinheiro do FGTS liberado agora, poderá sacar de uma vez os R$ 998. Os nascidos em janeiro a outubro, que já retiraram os R$ 500 do Fundo de Garantia, vão poder sacar mais R$ 498, que é o restante do total liberado. O dinheiro liberado nesta sexta-feira deve beneficiar mais de 10 milhões de trabalhadores. Com isso, o governo espera uma circulação de mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais na economia. O valor a ser sacado ficará disponível para o trabalhador até 31 de março do ano que vem. O dinheiro não retirado retorna para a conta vinculada ao FGTS. O governo federal publicou um decreto instituindo o licenciamento 4.0, uma forma mais fácil, rápida e eficiente de atender a população brasileira nos pedidos de liberação, autorização, permissão e alvará. Todos os órgãos do governo federal vão definir uma matriz de risco das atividades de baixo, médio e alto risco que eles regulam.
Em cima disso, para as atividades de baixo risco, você vai dispensar qualquer alvará, autorização, permissão. Para as atividades de médio risco, você vai ter uma aprovação automática, respeitado alguns critérios técnicos. Para as atividades de alto risco, você vai ter o foco total do Estado para garantir a segurança da sociedade brasileira. É uma forma de atender com mais critério, usando dados e evidência para qualificar a política pública e garantindo maior celeridade na prestação de serviços públicos. O governo federal está se modernizando e o licenciamento 4.0 é uma atividade fundamental para que o Brasil esteja alinhado com as melhores práticas internacionais. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.